Você já teve vontade de se isolar e sentiu prazer por estar só? Solitude é um isolamento voluntário. Essa expressão foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que associou o termo à glória e à felicidade de estar sozinho. Na solitude, conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Mas estar sozinho para você é algo prazeroso ou angustiante? É fato que cada um de nós sente isso de maneira diferente. Em alguns momentos ainda, nossa cultura nos leva a acreditar que ficar sozinho é ruim. No entanto, você sabia que passar um tempo na própria companhia pode ser positivo? Bem, mas o que é solitude de fato? Porque ela pode ser vantajosa para nós. Para algumas pessoas, viver sozinho pode até parecer ser uma experiência péssima e desastrosa, mas a verdade é que estar só pode ser uma das coisas mais libertadoras que a vida pode nos proporcionar. Neste vídeo, selecionamos 15 ensinamentos e benefícios da solitude que você precisa conhecer. Antes de começar, pedimos que você deixe o seu like para que este vídeo chegue para outras pessoas também. Aproveite para conhecer o nosso site canalquintessência.com. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Diferenciando solitude versus solidão. A solitude pode ser facilmente confundida com a solidão e, apesar de as palavras serem semelhantes, elas têm significados diferentes e referem-se a experiências distintas. Na solitude, a pessoa escolhe ficar sozinha e sente tranquilidade e paz com a própria companhia. É uma condição voluntária. Já a solidão corresponde ao sentimento de estar só, tanto fisicamente, sem ter alguém por perto, como emocionalmente, quando nos sentimos sozinhos mesmo na companhia de outras pessoas. Outra diferença é que enquanto a solitude é benéfica, a solidão não. E quando falamos de solidão, estamos falando de um sentimento de não pertencimento, sentimento de vazio e angústia, o que acaba muitas vezes trazendo sofrimento. A pessoa pode se sentir só em alguma situação específica? Até pode, mas se esse sentimento persiste muito, pode levar a um quadro de depressão, por exemplo. Se traz desconforto, o ideal é procurar auxílio de um profissional e buscar compreender as causas desse sentimento. Número 2. Praticando a solitude. Praticar a solitude é mais fácil do que se imagina. Apesar de possível, não é necessário fazer uma viagem sozinho. A solitude pode aparecer em pequenas situações do dia a dia, como a leitura, a meditação ou qualquer outro momento destinado a permanecer sozinho, com o intuito de olhar para si. Pode até estar na presença de outras pessoas, mas naquele momento é importante estar conectado com seus pensamentos. E com a chegada das redes sociais, estamos sempre conectados e interagindo com outras pessoas, o que diminui o tempo reservado a nós mesmos. Um tempo sozinho para pensar, refletir, descansar não pode ser visto como perda de tempo. Essas pausas são necessárias para continuar nossas atividades do dia com mais qualidade e saúde mental. A solitude é uma escolha e parece empoderadora. Quando escolhemos ficar sozinhos, em vez de nos sentirmos desconectados dos outros, podemos nos concentrar e nos conectar com nós mesmos. A solidão tem poder quando escolhemos. Número 3. Permita que novas ideias surjam. Deixar a mente livre é importante para se desligar de padrões que você costuma repetir junto aos outros. Uma rotina agitada, sem pausas, pode ser um bloqueio para a criatividade. A solitude é um instrumento que temos para abrir um espaço maior na nossa privacidade, a fim de que possamos trabalhar com nossos problemas e nossas emoções mais difíceis. A partir dela, criamos a oportunidade de nos expressarmos com mais autenticidade, liberar as emoções represadas e, assim, seguir adiante. É claro que podemos fazer isso em volta de nossos entes queridos, mas quando estamos sozinhos podemos, muitas vezes, fazê-lo com ainda mais liberdade. Como consequência da liberação de nossas emoções e da possibilidade de nos expressarmos de forma autêntica, os benefícios de saber estar só, consigo mesmo, incluem um aumento da inspiração e o enriquecimento das ideias, turbinando nossa criatividade. Número 4. Seus interesses passam a ser prioridade. Estar a sós tem um papel importante no nosso autoconhecimento. Se você vive cercado de pessoas,
é bem provável que tenha de deixar de lado os seus interesses para satisfazer os desejos dos outros. Estar na sua própria companhia é uma oportunidade única para focar sua atenção no que realmente deseja, sem se preocupar com os outros. A solitude cria o espaço para observarmos o que está acontecendo conosco e descobrir o que é importante para nós. Número 5. Agradar a si mesmo. A solitude é essencial para que você possa se ouvir, sem distrações e influências externas. É possível assimilar com clareza o que se quer, o que precisa, quem você é, sem esperar a aprovação dos outros. Portanto, deixe de lado o que os outros pensam e sentem sobre o que você está fazendo. Não se preocupe se alguém mais vai gostar disso, ou se é bobagem, ou sem sentido, ou chato, ou aborrecido. Faça o que você quiser. Esta é uma alegria que é impossível experimentar quando os outros estão ao nosso redor. Número 6. Reflexão e obtenção de respostas para a vida. Vivemos em uma realidade que nos impõe um ritmo permanentemente acelerado. Esse ritmo torna-se ainda mais frenético com o uso de novas tecnologias. Elas, por sua vez, aumentam a intensidade do nosso trabalho e a velocidade com que devemos responder às demandas das outras pessoas, seja no meio profissional, seja em nossas vidas privadas. Nesse sentido, ficar sozinho é uma das maneiras mais importantes para nos proporcionarmos momentos de desintoxicação. Da mesma forma, isso favorece o desenvolvimento de uma postura reflexiva, importante para que possamos perceber nossa realidade com mais clareza. Número 7. Desenvolvimento da inteligência emocional. Quem não sabe provar sua solidão, também não saberá ficar sozinho em meio a uma multidão. Charles Baudelaire. A clareza e a postura reflexiva gerada pelo fato de estarmos sozinhos traz como um de seus principais benefícios a possibilidade de entendermos melhor nossas emoções, ou seja, abre espaço para que possamos enxergá-las e lidar com elas de forma mais assertiva. Isso nos permite o desenvolvimento de nossa inteligência emocional. Nos tornamos mais capazes de compreender o que nos realiza, o que satisfaz realmente nossas necessidades e, por outro lado, o que nos frustra e o que nos faz ficar felizes. E assim, conseguimos tomar melhores decisões e lidar melhor com os sofrimentos comuns da vida. Número 8. Aprender a priorizar e a escolher. Quando podemos estar sozinhos, fica mais fácil perceber quais são realmente as coisas importantes e quais delas não têm relevância. Dessa forma, outro dos principais benefícios de saber estar consigo mesmo é a aprendizagem do que nos é verdadeiramente prioritário e o desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas com base nisso. Essa identificação de prioridades e escolhas, por sua vez, pode abranger desde nossos relacionamentos amorosos até nossos relacionamentos e escolhas profissionais, passando pelo ambiente familiar e os amigos. Em todas essas relações, a solitude permite identificarmos melhor aquilo que nos faz sentir sufocados e que nos afasta de nossos desejos, e quando estamos abrindo mão dos nossos próprios sonhos em razão de outras pessoas. Portanto, ficar sozinho facilita escolher aquilo que realmente desejamos ser e fazer, e isso é libertador. Número 9. Superar a busca de aprovação. Não podemos negar que em diferentes momentos e situações precisamos ouvir as opiniões das outras pessoas ou ainda de sua ajuda e de seus conselhos. Porém, em outros momentos, cabe apenas a nós decidir, fazer escolhas e assumir a responsabilidade pelo que fazemos. É exatamente aí que ficar sozinho torna-se altamente enriquecedor, pois temos a oportunidade de fazer o que é preciso, confiando mais em nós mesmos e dependendo menos da aprovação dos outros. Número 10. Melhorar a qualidade das relações. As relações familiares, de casal e de amizade, são mais fortes e saudáveis quando cada pessoa encontra um tempo para cuidar dos próprios interesses. Dar uma pequena pausa nos contatos sociais é importante para o autocuidado e para recarregar as energias. Assim, ficar um pouco sozinho pode ajudar você a valorizar ainda mais essa conexão. Número 11. Constrói autoconfiança. O autoconhecimento proporcionado pela solitude permite sentir prazer com sua própria companhia e, assim,
Perdesse o receio de estar sozinho e de mostrar quem você é. Temos que escolher e somos responsáveis por nossas decisões. Número 12. Promove a autonomia e independência. Os indivíduos que não têm problema em ficar só costumam ser pessoas mais autônomas, que não têm dificuldade em tomar decisões, conseguem sair mais facilmente de uma situação delicada e têm mais resiliência. Ao ficarmos sozinhos, sem outras pessoas para nos guiar ou para nos ajudar, desenvolvemos nossa independência. Inclusive, a solidão é um jeito de ter mais estabilidade, já que nenhum outro indivíduo pode abalar nossos planos. Isso não significa que nunca podemos pedir ajuda, mas vai nos mostrar que somos capazes de administrar a maioria dos problemas com paciência e coragem, até na hora de tomar decisões difíceis. E a independência decorrente da solidão também é uma independência emocional. Quando vivemos com outras pessoas, projetamos nossas emoções e nossas expectativas sobre elas, o que pode causar muita frustração. Sozinhos, no entanto, aprendemos a lidar melhor com o que sentimos sem dependermos dos outros para nos sentirmos bem. Os 3 próximos tópicos são para as pessoas que decidiram morar sozinhos. Número 13. Você está no controle da sua vida. Sem dúvidas, o primeiro ponto a se destacar é que um dos privilégios que a solitude traz para a nossa vida é o poder de estar 100% no controle da própria vida. Isso significa que, ao viver sozinho, você pode tomar grandes decisões sem que haja interferência, julgamento ou impedimento de ninguém. Ao viver sozinho, você tem um nível de liberdade incomparável. Isso significa que você pode fazer o que quiser, na hora que quiser. Além disso, você só precisa agradar a si mesmo, e agradando apenas a si, surge a oportunidade de priorizar o seu próprio autocuidado. Então, muitas vezes, as pessoas se beneficiam da solitude ao ter momentos que elevam a sua autoestima e o seu bem-estar físico e mental. Para algumas pessoas, morar sozinho é o maior objetivo da vida, e quando conseguem atingir essa meta, a satisfação é grandiosa. Encontram uma verdadeira paz com sua conquista. Número 14. Independência financeira com mais facilidade. A maioria das pessoas que vivem sozinhas alcançam a independência financeira em um menor tempo. Afinal, elas não precisam distribuir ou compartilhar os seus ganhos com ninguém, ou em nenhum outro lugar que não seja o da sua escolha. Número 15. Você compartilha o seu lar com quem quiser. Viver sozinho não é sinônimo de estar sempre sozinho. Pelo contrário, certamente você levará pessoas queridas para o seu lar. Mas um dos maiores benefícios da solitude é que você escolhe quem deseja que vá à sua casa. Gostou do nosso vídeo? Então não sai daí porque temos um aviso muito importante para vocês. A solitude é um aprendizado para qualquer fase da vida. Aproveite sua companhia e se desenvolva a partir disso. Se você conhece outros benefícios de passar tempo sozinho, deixe nos comentários. Você já conhece o nosso site, canalquintessência.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quinta Essência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!